Fala aí, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui na parte 2 do nosso mini treinamento de NR6, equipamento de proteção individual. Seguimos agora no item 6.4, comercialização e utilização. Lembrando que é sempre importante eu seguir uma linha, né? Uma linha temporal, seguir um passo a passo, antes de entregar o EPI para o meu trabalhador. Isso envolve o quê? Envolve reconhecer, né? Identificar ali os perigos, identificar ali os riscos que estão envolvidos naquela atividade. E aí, a partir do momento que eu tenho essas informações ali, né, de acordo com o meu PGR, eu pesquisar juntamente ali as informações do certificado de aprovação que estão disponíveis, né? Tanto com o fabricante quanto com ali no site do Ministério do Trabalho, identificar se aquele EPI é o adequado para aquela atividade que a gente vai precisar controlar, né, aquele risco. E aí, de um modo bem criterioso, identificar também se existe naquela condição algum requisito específico da portaria 672, né, que fala ali sobre os requisitos, né, técnicos ali com relação aos EPIs, certo? Ah, então aí agora vem a parte da responsabilidade da organização. Entende-se aqui como organização, né, como eu falei no vídeo anterior, quer seja pública ou privada, né? Então, claro, a gente sabe que tem ali aquela situação que para as empresas públicas o pessoal usa como base o princípio de que é somente quando existe algum profissional contratado em regime de CLT, só que a gente sabe que o direito à saúde e à segurança não vem da CLT, ele vem da Constituição Federal, né? Então, e lá na Constituição Federal não faz divisão em formas de contrato de trabalho. Então, é o direito da pessoa. Então, independentemente do tipo de contrato, se existe, né, um risco, ele tem que ser controlado, certo? Ah, a letra A. Então, é responsabilidade da organização adquirir somente o aprovado, o equipamento que foi aprovado. Agora, olha só, pessoal. Orientar e treinar o empregado. Vamos parar um pouquinho aqui. São duas coisas diferentes. Tá? Lembra quando eu falei no vídeo anterior que a gente precisa ler o texto normativo e aí parar um pouquinho, interpretá-lo e tentar extrair o sentido real que ele está querendo passar com as palavras que o legislador e a comissão técnica utilizou para descrever aquele requisito. Então, temos aqui orientar e treinar. Não está aqui somente treinar o empregado. Então, são duas coisas diferentes. O que acontece nesse ponto, tá, é que existem equipamentos de proteção individual que eles vão, dadas, né, a dificuldade de utilização, de colocação, uma máscara específica, um equipamento que seja munido de detalhes para montá-lo, para limpá-lo, ele vai precisar de um treinamento, né? Quando o risco também for geralmente mais acentuado, né? Então ele vai precisar de um treinamento.
para explicar justamente para o trabalhador como é que ele vai utilizar, como é que ele vai guardar, como é que ele vai limpar. Agora, na questão de orientação, é algo mais simples. Mas por que que ele é mais simples? É porque a condição de trabalho é um pouco mais simples, não menos perigosa, talvez, né? Dependendo do que vai ser feito. Só que é uma condição um pouco mais simples. Ela não exige um treinamento tão aprofundado. Vamos supor, calçar uma luva, né? Ah, então, a gente vai fazer uma orientação e essa orientação ela tem que ser feita assim com base no manual de instrução, com base nos requisitos que estão no CA do equipamento. E ela também tem que ser registrada, essa orientação. O repasse dessas informações ele tem que ser registrado. Precisa ter evidências, né, de que foi feito. E se eu falo de treinamento como requisito normativo, eu tenho que lembrar que todo treinamento ele tem que seguir os critérios da NR1 e ele tem que ter um certificado. A orientação não. Então a orientação é algo mais simples nesse sentido. Consegue entender? Ok. E aqui temos uma outra questão que também gera muita polêmica, né? Dos requisitos ali obrigatórios da organização. A linha C, a letra C. Fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no subitem 15512 da norma, da NR1, né? Então, pessoal, quando eu estou falando aqui da entrega ser gratuita, ela precisa ser gratuita. Não podemos cobrar, né, do nosso trabalhador o EPI que está sendo entregue. Porém, o que existe é uma outra condição agora de que nós temos até aqui ó, uma decisão que veio do TRT da primeira região sobre o ano de 2019, que diz o seguinte: pode ser descontado do salário do empregado uniformes, ferramentas ou EPI, desde que ele tenha autorizado o desconto expressamente e ocorra o extravio do material. Então, isso caracteriza um mau uso de todos os equipamentos. E quando existe um mau uso, ele recebeu gratuitamente, só que ele não cuidou. É lícito realizar o desconto, com base também no artigo 462 da CLT, nestas circunstâncias. Tá? Então, o que acontece aqui? Nessa orientação e nesse treinamento que você vai fazer com o trabalhador, é importantíssimo que ele tome conhecimento desse item, do item que pode ser descontado. Tá? E em caso de mau uso, tá? Em caso onde existiu ali uma condição e ela tem que ser passível de ser provada, né? De que houve a intenção de danificar o equipamento. Só que, pessoal, até chegar nesse ponto, é importantíssimo que a empresa ela tenha um registro histórico de algumas não conformidades com relação ao uso do EPI daquele trabalhador. Então, vamos supor, poxa, o trabalhador, de modo muito comum, ele vai para o ambiente de trabalho e deixa os EPIs dele expostos em área comum, em área de carga e descarga, onde tem acesso de mais pessoas, e aí ele vai almoçar, ou ele vai tomar um café, ou ele guarda num local fora do local adequado dele,
para buscar no dia seguinte, para não ter que andar até o armário, eu só estou citando um exemplo. E aí, de repente, aquele EPI é extraviado. Mas isso é uma coisa que se repete durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a empresa nunca fez nenhuma comunicação formal para aquele trabalhador, dizendo: olha, você não está guardando o EPI da forma adequada, então não tem nenhuma advertência para aquele trabalhador. Vocês estão entendendo a profundidade da coisa? E claro, pessoal, é sempre muito conveniente que cada decisão dessa, né, seja tomada em conjunto com a parte de recursos humanos da empresa, com a parte de segurança do trabalho, CIPA, se houver, e principalmente com a parte de assessoria jurídica da empresa. Vivemos um mundo hoje, dentro do trabalho, que não se pode mais apenas um setor acreditar que ele vai dar conta, né, de toda a demanda que existe dentro da obrigatoriedade das leis, né, no ambiente de trabalho. Isso nunca foi assim. E se alguém acreditava que era dessa forma, vivia no mundo das maravilhas. E a gente tem que vir para o mundo da realidade, vir para o mundo da realidade, que é esse sincronismo entre os setores, entre as profissões, né, para que a gente cumpra os requisitos da legislação e que a gente consiga realmente fazer uma prevenção adequada no ambiente de trabalho, certo? A parte D vai me falar agora sobre o registro do fornecimento ao empregado, né, que pode ser adotado livros, fichas, sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. Pessoal, e aqui, ó, quero chamar a atenção para o seguinte. Existe muita dúvida. Olha, eu quero fazer um controle de EPI no Excel. Eu posso fazer? Sim, eu posso fazer um controle de EPI no Excel. Ah, o funcionário ele é obrigado a assinar o controle que eu tenho no Excel da entrega? Se você quer fazer um controle no Excel, é preciso sim imprimir a planilha e vai ter que ter a assinatura do funcionário. Porque o Excel é considerado sim um sistema eletrônico, certo? Não precisa ser um sistema elaborado de computador. Só que eu só vou conseguir utilizar adequadamente o sistema eletrônico se dele for possível extrair um relatório. Então, quando eu tenho que extrair um relatório, nesse relatório, de alguma forma, eu tenho que ter a assinatura do trabalhador. E, pessoal, aqui vem um item bem importante. Se o trabalhador ele usa muita luva, por exemplo, vamos pegar um item aqui, construção civil. Usa muita luva. Pegar o pessoal aí, pedreiro, por exemplo. A luva, né, contra a abrasão. Ele vai, às vezes, utilizar uma luva a cada 2 dias, né? Quando não é uma por dia, dependendo da atividade que ele está fazendo. Em cada vez que ele for pegar uma luva, vai precisar ter naquele equipamento a assinatura que ele pegou. Então não é simplesmente, como eu já vi tabelas por aí, né? O pessoal coloca 10, 15 equipamentos numa folha e o trabalhador vai lá e assina uma vez aquela folha. Não é assim, pessoal. Vocês têm que fazer o processo de forma adequada, assinar item por item, porque em caso de algum questionamento judicial, isso pode dar um indeferimento da causa aí para vocês, certo? Ah, agora, por que está em vermelho a linha E aqui, ó? A linha E. É dever da organização exigir o uso.
como é que eu vou comprovar por uma fiscalização trabalhista que a empresa ou a organização que eu estou exige o uso? Ah, eu vou confirmar através de notas fiscais que eu comprei. Ah, eu vou confirmar verbalmente, dizendo para o auditor, ou para o fiscalizador em questão, ah, não, a gente compra, ele usa. Pessoal, isso não existe mais. Nunca existiu, né? Então, eu tenho que exigir o uso. E por que que isso acontece? É simplesmente porque em situações onde, por exemplo, eu tenho um ambiente com ruído acima do nível de tolerância, eu estou utilizando aqui o meu protetor auditivo. Se eu, naquele ambiente, eu tirar o meu protetor auditivo por 2 minutos que seja, é rapidinho, eu coloco por terra já todo o cálculo que foi feito para atenuar aquele risco, então já não funciona mais para garantir a minha segurança, para garantir a efetividade, como a gente viu no termo antes. Então, eu preciso exigir o uso. E o que que isso significa? Que, se por acaso, no meu ambiente de trabalho, as pessoas não estiverem colaborando, né, com a utilização de EPI, vai precisar sim ter advertência escrita, vai precisar ter suspensão ao trabalhador, né, em caso de negligência. E eu vou precisar guardar esses documentos para que aí sim eu possa confirmar a quem possa interessar de que aquela organização exige o uso. Isso significa que o trabalhador vai utilizar o equipamento? Não, mas num processo trabalhista lá na frente, ele vai dizer que ele perdeu a audição, vamos supor, ele perdeu a audição no ambiente de trabalho, que ele está reclamando aquela questão, e aí você vai apresentar junto nos autos 10 advertências e mais 2 suspensões do trabalho que ele teve por não utilizar o equipamento de proteção individual. É isso que eu estou falando, pessoal. Precisa ter. Ah, mas daí ele é meu amigo, ele vai ficar chateado comigo. Aí ele não vai gostar, daí eu vou criar atrito, pessoal. Infelizmente, quem escreve a lei não somos nós. Isso, e na verdade, essa lei ela é um conjunto entre trabalhadores, governo e empresas. E a gente precisa aplicar, certo? Claro que eu estou falando aqui de uma medida extrema, né? Mas às vezes é preciso chegar nesse ponto. E às vezes até ir um pouco mais além. Dependendo do grau de risco que o trabalhador está trabalhando, é muito melhor que ele mude de empresa, que você solicite o desligamento dele pelo não uso de equipamento de proteção individual, do que ele se acidentar na tua empresa. E muitas vezes até um acidente fatal. E a gente sabe que as estatísticas no Brasil, no ano de hoje, no ano que estamos hoje, 2023, dia 10 de junho, ainda trazem números de que mais ou menos um trabalhador morre a cada 4 horas. Então, não é brincadeira. A gente fazer de conta que está gerindo os riscos no ambiente de trabalho, certo? Então, a gente precisa levar o trabalho com a eficácia que ele exige, né, para que sejam controlados os riscos. Agora, também faz parte da responsabilidade da organização, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Isso acontece quando for um EPI, uma roupa, por exemplo, que ela vai estar contaminada com um produto químico, que daí sim o trabalhador não vai levá-la para casa, e aí o empregador, nesse caso, vai pegar aquela roupa e vai contratar o serviço de uma lavanderia, porque ele vai precisar, no caso de uma higienização, é um processo de descontaminação, então são procedimentos específicos, né, que precisam ser feitos. Então, a higienização é responsabilidade da empresa, não do empregado, não do trabalhador.
Também compete aí à organização substituir imediatamente quando o EPI for danificado ou extraviado, né? Nesses casos, ó, a recomendação é pare a atividade se faltar EPI. Pare a atividade quando? Imediatamente. Imediatamente. Então, não tem o EPI para o trabalhador, faltou, deu algum problema, atrasou a entrega, está vindo no caminhão, faltam 2 horas para chegar, ok, mas a gente vai paralisar a atividade até que o trabalhador receba o EPI para daí continuar a atividade. Ô, Jonas, mas daí vai prejudicar a empresa, daí vai parar a produção. Para que isso não aconteça, é necessário existirem pessoas gerenciando, né, por trás das atividades, né, principais, toda a parte de produtos. Assim como a empresa não quer que pare a produção por falta de matéria-prima, também não pode parar a produção por falta de EPI. Então, como é que se consegue manter a produção? Através de uma gestão adequada. E na segurança do trabalho, nos termos de hoje, também precisa ter uma gestão adequada de compra, de conferência, né, de materiais, para que não venha prejudicar a produção, certo? O sistema eletrônico para fins de registro de fornecimento de EPI, caso seja adotado, deve permitir a extração de relatórios, que foi o que a gente viu antes. Aqui segue ainda o exemplo da construção civil sobre o protetor solar, né? Quando for inviável o registro de fornecimento de EPI, precisa se assegurar o imediato fornecimento ou reposição, que é essa situação que acontece muito na construção civil. Então, o pessoal está ali, precisa de creme de proteção, precisa de protetor solar. Então, geralmente, as empresas colocam aquele tubo maior, né, coletivo. Mas, pessoal, isso também precisa de registro. Também precisa de um controle. Tá? Então, tem que ter ali uma estatística. Precisa, e assim, ó, a gente está numa época da segurança do trabalho que precisa ter relatório de tudo. Precisa ter relatório com registro fotográfico, com foto, com data e hora. Baixa no celular, tem celular que já vem automático, é só configurar. Se não tem, baixa um aplicativo que tira foto com data e hora, bate uma foto e faz um registro em relatório técnico. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando como fazer um relatório técnico adequado, né? Sucinto e que atinja aí aquilo que é esperado para que a gente consiga manter isso bem organizado. Deixa aí nos comentários aí, então, se vocês quiserem que eu faça esse próximo vídeo. Quando não tem ali a possibilidade de manter a embalagem original para o produto, aí eles colocam na NR6, né, o legislador, a comissão colocou que precisa manter, né, manter a identificação do produto, o nome do fabricante, o lote, mas assim, pessoal, realmente, a, a, a melhor instrução é essa, ó, mantenha a embalagem original. Por quê? Porque a embalagem original é original. Então, se você vai trocar, isso pode gerar problema. Pode pegar a embalagem, tentar reutilizar a embalagem que não é adequada. Pode faltar informação naquela embalagem, e daí, na hora de uma fiscalização, pode se incomodar com isso. Pode faltar informação para o trabalhador na hora de verificar ali as informações. Eu não sou a favor de trocar de embalagem, tá? É preferível adaptar, então, aquela embalagem que veio em algum local específico lá, para daí a gente conseguir utilizar a embalagem original. Uhum, certo, seguindo.
aqui diz no item 6513 que a organização pode estabelecer procedimentos específicos para higienização, manutenção periódica e substituição de EPI, conforme as alíneas F e G, né, do item 651, com a correspondente informação aos empregados envolvidos. Então, podem ser colocados, o que eles estão descrevendo aqui, pessoal? Façam procedimentos operacionais padrão, tá? Para a higienização. Então, estabeleçam períodos, condições. Aquele equipamento de tanto em tanto tempo ele vai precisar ir para a higienização. Então, formalizem isso. Façam um documento formalizando o passo a passo. Faça a instrução desse documento, certo? Então, vamos fazer mais uma pausa aqui e a gente continua, então, depois a parte 3 daí do nosso mini treinamento de NR6. Até logo e um abraço.